Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui do canal Estude Passe para trazer mais um conteúdo de língua portuguesa. E hoje, em especial, nós falaremos sobre fonema e letra. Uma aulinha especial para os alunos aí de ensino fundamental que estão estudando, mas também serve para qualquer pessoa que esteja querendo entender um pouquinho mais sobre fonética e fonologia da língua portuguesa, ok? Vamos nessa? Então, como já mencionado, nós falaremos sobre fonema e letra. O que é um fonema? Fonema é uma unidade sonora da palavra. E você pensa, como assim, professor? Uma unidade sonora? Todas as palavras, quando nós falamos, elas são divididas em partezinhas menores, né? Que são os sons das palavras. Isso é o fonema. Mas como que a gente representa isso na escrita, graficamente? Como que a gente representa? O fonema a gente representa de forma diferente da letra, tá? E é isso que a gente vai falar hoje, é isso que eu quero que vocês compreendam. Veja só como é a representação de um fonema. A gente usa duas barrinhas, tá? Inclinadinhas, e coloca a letrinha que corresponde dentro dessas duas barrinhas, tá? Eu coloquei aqui o exemplo A, o B e o K, tá? São exemplos de fonemas. Veja que isso são sons, tá? Representação de todos os sons que você fala. Já a letra, o que é a letra? A letra é a unidade gráfica. Aí sim é quando você escreve a palavra. Então, é a unidade gráfica da palavra. Que nós temos o nosso clássico abecedário, que todos nós conhecemos desde pequenininho, né? As primeiras letrinhas lá do alfabeto que você aprendeu com a titinha lá da pré-escola a gente pode falar que são as letras, tá? A, B, C, D, etc. Isso é unidade gráfica, é o que nós escrevemos. E a unidade sonora é o fonema, que é o que nós falamos, é o som, a representação do som, tá? É diferente. Aí eu trouxe aqui como exemplo, deixa eu pegar aqui minha canetinha, né? A palavra casa, isso aqui, gente, é a representação gráfica. Então, C-A-S-A são letras, tá? São letras. Então, é a representação gráfica das palavras que você usa para escrever qualquer coisa aí no papel. Já quando eu quero representar qual som eu estou falando, eu vou utilizar os fonemas, tá? Cada letrinha que você observa aqui, ó, C, o A, o S e o A, eles têm uma representação sonora, que é um fonema, tá? Então, como que eu escreveria foneticamente, ou como um fonema, a palavra casa? Olha, veja aqui, olha, essa é a representação fonética, tá? Então, o C aqui, que eu estou escrevendo, está representado como um K, o A é o A mesmo, o S, a representação é do Z, tá? E o A é o A, porque quando eu falo casa, embora seja o S aqui, na verdade eu tô falando Z. Então, foneticamente, isso é representado pela letra que a gente conhece, né? Porque às vezes a gente confunde um pouquinho, porque grafia às vezes se confunde um pouco com fonema, mas a gente tem que separar as duas coisas, tá? Então, graficamente eu escrevo assim e foneticamente eu represento desta forma, tá? Vamos então adiante para a gente entender um pouquinho mais. O que é importante saber a respeito dessas diferenças entre fonemas e a grafia, a letra? Nem sempre o mesmo número de letras representa o mesmo número de fonemas. Por quê? Olha só. Veja só essa palavra aqui, ó, sapato, né? Todas essas palavras aqui, ó, farsa, assado e massagem. Onde está o fonema S quando for falar, tá vendo? Esse fonema, onde está aqui na palavra, ó? Aqui, tá aqui o sapato, tá? Coincidentemente é a mesma, o fonema e a letra correspondem. Farsa também, ó.
temos aqui o S, o mesmo fonema, tá? Só que aqui, olha só, gente, é o mesmo fonema, olha, sapato, assado, o mesmo fonema, só que letras diferentes. Por quê? Aqui eu tô representando dois S's, o que é diferente do que aconteceu aqui. Então, esses dois S's, eles também podem representar o fonema S, tá? Aqui, ó, massagem, a mesma coisa, é o mesmo som, gente. A gente emite o mesmo som falando esses dois S's. A gente representa foneticamente aqui a mesma coisa. E aqui são duas letrinhas, tá? Então, olha só, gente, tudo a mesma coisa na parte fonética. Já na escrita, a gente vê que é diferente, tá? Então, vamos ver o próximo, ó. Uma letra pode representar vários fonemas. Veja só a palavra táxi, que você conhece muito bem, né? Veja só como que ela é escrita, como que a gente escreve isso foneticamente, olha. T, aí corresponde ao que é gráfico, ó. Tá, o A também. E olha aqui, ó. Ks. Olha como que a gente fala o X, ó. Ks. Então, ó, sai o som do K, ks, e do S, ks. Tá vendo? Por isso que a gente fala que uma mesma letra, que é o X, pode representar dois fonemas, viu? E o I é o final, tá? Nenhuma dificuldade nisso. O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Veja só, o fonema Z, de abelha, ele pode ser representado na letra ou na grafia assim, casa, na palavra casa, no S. Quando nós falamos exato, ó, casa, exato, tá vendo? Ó, sai o mesmo som que é o Z. E aqui, ó, baliza, tá vendo? Aí é o próprio Z. Então, aqui nós temos 3 representações gráficas para o mesmo fonema, ok? Próximo. Uma mesma letra pode representar diferentes fonemas. Veja só. A letra X, exame, ó, o som do Z, ó. Exame, tá? Som de Z. Eu coloquei até aqui, ó. Esse X aqui, ele vai ter o som de Z, que é o fonema Z. Aqui já mudou. Embora seja a mesma grafia, a gente vai ter outra forma de falar, ó. Fixa, fixa. O K e o S. Então, a mesma grafia, a mesma letra, vai ter 2 fonemas ao mesmo tempo, ok? Então, uma letrinha com 2 fonemas, tá? Mas aí, ó, a letra H, isso é fácil, né, gente? A letra H pode não representar fonema, como na palavra hora, que todo mundo conhece. Olha como que é a representação fonética. Ela some, não aparece porque a gente não pronuncia, tá? Então, não existe, muitas vezes, fonema para a letra H, nesse contexto, tá? Em outros contextos vai até aparecer, mas nesse contexto não. 2 letras podem representar um só fonema, ou seja, 2 letrinhas aqui, 2 R's, na verdade, eu vou representar foneticamente como um só, olha, um Rzinho só, né? A gente fala carro, né? Então, nós temos aqui 2 R's que, na verdade, representam um único som, que é aquele R, né, que sai aqui, ó, da garganta, né? E também outra observação, algumas letras não representam fonemas, como, por exemplo, o N. O N é uma letra N, porém, a gente não fala o N. Quando a gente usa o N, a gente está querendo mostrar a nasalidade daquela letra, no caso daquela vogal. Veja como que fica, ó. Can, que é o K, né? O K, gente, é a representação do K, tá? Fonética do K, tá bom? Por isso que a gente sempre usa na letra C, quando ela tá assim no início de frase, quando é com A, a gente usa o K, que é a representação desse fonema, tá? Então, olha só, K, aí o A, na verdade, ele vai ser nasal. Por quê? Porque a letra N tá representando a nasalidade dele. Então, é can, tá vendo? Ó, sai pelo nariz, ó, canto, tá bom?
Gostaria de fazer apenas uma observação. Veja, observe essas duas palavras. Eu já citei o canto como um fonema, que na verdade não é um fonema, né? O N ali indicando nasalidade. Mas o N, quando ele está antes da vogal, aí sim ele se torna um fonema. Veja só a descrição fonológica aí, né, dos fonemas de cada uma dessas palavras. Canto e navio. Veja que nós temos o K, o A e o tio, que é representando a nasalidade, né? O T e o O. Então, o N aí, nesse caso, não é um fonema. Já o N de navio, nós temos sim um fonema, né? E o N aparece ali, né, como fazendo parte ali daquela palavra mesmo, representando o fonema. Entendido? Vamos agora aprender sobre dígrafos? Os dígrafos, como a própria palavra fala, ó, de dois, grafos, de grafia, ou seja, duas letras, duas escritas para duas letras para o mesmo som, tá? Então, ó, duas letras que representam um único som. Um exemplo, por exemplo, a palavra assado, veja, olha só o S, sa. Nós temos aqui duas letras, que são os dois S's, que representam um único som, que é o S, tá, gente? Então, por isso que a gente chama de dígrafo, tá? Olha, duas grafias, né? Duas letras para um mesmo som, tá? Galinha. A gente tem apenas um som, nha, 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 esse som nasal que a gente faz. E é representado por N e H. Veja, tá bom? São duas letras que representam um único fonema. E aqui temos também a palavra queijo. Olha só, gente, ó. Esse K aqui, ele é representado pelo Q e pelo U. Veja, uma única, duas letras que equivalem a um único som, um único fonema, ok? Então, agora vamos fazer alguns exercícios para ver se você realmente aprendeu. Veja só. Marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas. Tem uma única alternativa. Pega o lápis, caneta aí e dá um pausezinho no vídeo. E eu vou dar um tempinho para que você possa fazer esta questão, tá bom? Vamos lá? Reloginho. Conseguiu fazer? Vamos então ver a resposta? Veja só. Vamos ver então se você acertou. A primeira questão, a gente tem que achar que tem 5 fonemas, tá? Veja só, casa, nós temos 1, 2, 3, 4. Você acertou? Espero que sim, tá? Não é essa, não tem 5 fonemas, apenas 4. A segunda, ó. 1, 2, 3, 4. Pegadinha, né? Sinal de nasalidade, tá? Olha, olha aqui, ó. Manga, manga. Esse N só quer dizer que o som vai sair pelo nariz, tá? Veja só, guerra. Aqui, ó. G-E-R-A. Então, nós temos aqui também, ó. É o caso de dígrafo, tá? Duas letras que equivalem a um único som, tá? Então, não é essa daqui também. Fixa. Veja só, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você lembra que o X ele pode ter dois sons, ó? Xa, xa. Então, é o K e o S. Então, aqui sim nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, aqui é a letra D. Você acertou? Oba, que bom! Se você não acertou, não tem problema. Volta a nossa videoaula e assiste de novo, que eu tenho certeza que você pode conseguir, tá? Que você vai acertar. Boné, né? Só pra gente terminar. Aqui já o N, ele já não indica nasalidade, tá? O N realmente é um fonema. Veja só. B-O, né? Ok? Muito obrigada por você ter ficado até agora na nossa videoaula. Dá uma curtidinha aí na nossa aula e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Beijo, fique com Deus e até a próxima!